passar o dia, às vezes semanas, até meses, se sentindo sugada, exausta, cansada, mentalmente drenada, como se tivesse uma nuvem na tua cabeça. Parece que passou a ser o novo normal para muitas pessoas, mas não precisa ser para você, que não foi feita para isso. Foi feita para conseguir se energizar, saber o que te faz bem e conseguir viver uma vida, talvez não com aquela plenitude das redes sociais, mas uma vida que te faça se sentir no teu eixo, vivendo um dia de cada vez, apreciando aquilo que importa para você, com clareza mental, com serenidade e com ordem e paz na tua própria vida. E hoje eu vou te ensinar na prática um pouquinho sobre como fazer isso e voltar ao teu melhor desde agora. Se você ainda não me conhece, eu sou Daniele Tedesco, terapeuta, professora, escritora internacional, criadora do Intuition, o primeiro treinamento de intuição do Brasil, e já ajudei milhares de pessoas nas suas vidas pessoais e no seu trabalho. Estou aqui para ajudar você também. Vamos hoje saber mais dicas para poder melhorar as tuas energias na prática. Olá! No episódio de hoje eu vou te dar algumas dicas práticas para elevar as tuas energias. Eu ouço tantos clientes falando sobre como não absorver energia negativa, falando da vampirização da sua energia por parte dos outros, das pessoas tóxicas e tudo mais. E tudo isso até pode ser verdade, e é. Mas, como você já ouviu falar lá no primeiro, segundo episódio, sobre como funciona o teu cérebro, exatamente como uma antena, eu te pergunto, o que você está fazendo nesses ambientes e com essas pessoas e por que está absorvendo essas energias para você? Ou melhor dizendo, como é que está a tua base energética? Como é que estão os teus hábitos? O que você tem feito para realmente te nutrir, te suprir, te energizar, te limpar energeticamente através do poder infinito da tua mente, dos teus comportamentos, que também geram as tuas energias, além de simplesmente ficar olhando para o mundo ao teu redor como se tudo fosse um grande caos. Ou então como se não tivesse mais nada ali ao redor que pudesse te nutrir, ou poucas coisas, poucas pessoas, ou pior ainda, querendo que tudo ao teu redor esteja lindo, maravilhoso, em paz, num planeta cintilante, com alecrins dourados, para que você possa finalmente viver em paz e feliz. Nada disso é possível. A única coisa que você pode controlar é você mesmo, você mesma, a sua própria mente, e aí sim começar a usar o poder do teu cérebro, que é uma antena, para começar realmente te sentir nessa base energética dentro de energias, pensamentos, sentimentos e comportamentos que sejam bons para você. Consequentemente, provavelmente você já ouviu falar que a gente acaba atraindo aquilo que a gente pensa. É verdade que a gente hoje em dia acaba sendo invadido por muitas coisas, por muitas notícias ruins, por muita propaganda, por muitas informações, por pessoas que nos atravessam o tempo todo, como a gente já falou em outros episódios, fazendo com que a gente precise responder uma mensagem na hora ou muita pressão no trabalho. Sim, isso tudo é realidade. Mas eu estou falando aqui sobre o que você pode fazer e tem que fazer isso um pouquinho todo dia. E é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui enquanto você me ouve, que é reservar momentos de pausa onde você possa se olhar e pensar em estratégias, em momentos onde você vai reservar um tempinho para cuidar das tuas energias. Isso é um pouco diferente para cada pessoa, porque cada um tem uma personalidade e cada um tem formas de viver, hobbies, interesses que podem te trazer mais energia ou te tirar. Como, por exemplo, imagina uma pessoa que é mais introvertida, ela vai ficar reenergizada em momentos onde ela se recolhe, tem menos convívio com pessoas, onde ela pode ler um livro, onde ela pode descansar, ouvir uma música, refletir, contemplar a natureza. Enquanto outras que são mais extrovertidas vão se nutrir mais num contato com pessoas,
mais gente, mais informação, mais trocas, vão querer falar, vão buscar ter contato, vão querer interagir. Porém, apesar das questões de personalidade, dos gostos, hobbies e interesses que nutrem cada um e cada um precisa buscar os seus, isso é absolutamente necessário, pensa aí nos teus e tenha sempre na gavetinha de estratégias para quando você está precisando voltar para o teu eixo e lembrar de quem você é. Porém, existem essas dicas práticas que eu quero te dar agora sobre coisas que aumentam a energia de qualquer ser humano, na verdade de qualquer ser vivo, que são os hábitos e os comportamentos que fazem com que a gente se coloque de volta a favor do fluxo da vida, do nosso organismo, da nossa biologia, da nossa alma, inclusive. E basicamente, te dando aí um resumo disso, são hábitos virtuosos. São hábitos de dormir bem, fazer exercícios físicos, estar ao ar livre, poder se alimentar saudavelmente, ficar o máximo que você puder em contato com aquilo que é natural, com ar livre, ar puro, com os afetos, as pessoas que você realmente confia, aquelas que existe afeto, existe confiança mútua, aquelas que você pode ser exatamente quem você é, sem segundas intenções, sem máscaras, sem se preocupar se está sendo aceito ou não. E não se engana não, hoje em dia na era, das redes sociais, a gente tem muitas pessoas que a gente conhece, faz contato, tem alguma relação um pouco mais superficial, mas profundo mesmo. A maioria das pessoas não tem 5, 10 pessoas com quem realmente tem um relacionamento mais profundo, de confiança, de verdade, que você pode contar. Não tem nada de ruim nisso. Basta você pensar que a gente tem um tempo limitado nessa vida, né? Então, para dar atenção e nutrir relações profundas, a gente precisa focar nessas relações, se dedicar a elas, ter contato, estar próximo, saber da vida, conviver, perguntar, resolver problemas, edificar a relação. Então, procura sempre estar rodeado, principalmente no teu tempo livre e quando quer recarregar tuas energias, daquelas pessoas por quem você tem afeto e com quem tem afeto. E se por acaso alguma delas a relação está um pouco abalada, um pouco corrompida, seja lá pelo motivo que for, procura reaproximar, porque essa troca ela não tem preço. A troca do afeto, a troca verdadeira, ela faz com que a gente tenha múltiplas características e possibilidades de nutrir a nossa energia em níveis que você talvez nem imagine, principalmente no nível da alma. E te coloca, além dos afetos e dessas outras dicas que eu te dei, longe de tudo aquilo que é destrutivo. Especialmente, procura não abusar de álcool, procura não abusar de drogas, procura manter uma vida limpa para você. Uma vida que te deixe realmente conectado com a tua consciência, sem fugir dela, por mais difícil que as coisas estejam. Porque eu costumo dizer para as pessoas, no mundo caótico, como a gente está vivendo hoje em dia, a gente acaba entendendo que se a gente consegue viver lúcido e são, sem precisar de artifícios, e se a gente não usa drogas, não fica tomando porre no final de semana para esquecer da consciência dos problemas, se a gente consegue não se entupir de remédio, não tá viciado em nada, não tá viciado em compra, não tá viciado em sexo, até mesmo em celular, em jogo, seja lá o que for, e a gente consegue viver mais ou menos no ponto neutro, nem tão feliz, nem tão eufórico, a gente já tá no ápice do que é esperado da gente por um poder superior por aqui. Porque esse mundo é para os fortes e a gente, estando a seco, como eu digo, sem artifícios e vivendo o dia a dia, a rotina, observando a vida e as situações e circunstâncias como elas são, é muito difícil conseguir encarar a realidade muitas vezes. É guerra para cá, informação em excesso para lá, é pressão de trabalho, é carga horária de trabalho das pessoas aumentando cada vez mais,
conflitos familiares, divisões criadas aí nos grupos de WhatsApp, intolerância, intransigência, cansaço extremo, dúvidas, incertezas, um caos absoluto no inconsciente coletivo. E se a gente consegue viver pelo menos em serenidade, sem precisar esperar grandes momentos ou grandes acontecimentos e nem viver na euforia, a gente consegue encontrar a nossa paz, a gente consegue estar lúcido para realmente entrar em sincronicidade, que é quando a gente está se sentindo no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas, sabendo que a nossa vida está fluindo e que a gente está tendo contato com a vida, contato com tudo que é vivo e está podendo desfrutar dos nossos 5 sentidos. Afinal de contas, como já falei aqui para vocês, é através dos 5 sentidos que a gente consegue acessar a nossa intuição. Quem está inebriado, quem está drogado, quem está anestesiado, quem está com a cabeça cheia de informações e com a mente repleta de ideias, de pensamentos, de informações, não consegue estar presente nos seus sentidos, não consegue estar conectado com aquele momentozinho de nada na cabeça, de espaço vazio, onde a gente finalmente consegue se conectar com aquilo que importa, no nosso mundo interior. E o nosso mundo interior é um infinito de paz, de colorido, de habilidades, de bons sentimentos acima de qualquer coisa. E aí, quando a gente está em contato com isso, a gente começa realmente a ter a possibilidade de encontrar as pessoas, as situações, as oportunidades da vida que nos colocam em contato com as conexões invisíveis do bem, com tudo aquilo que existe de bom nessa vida, seja no mundo vegetal, no mundo animal, entre as pessoas também. E esteja certo que essas conexões invisíveis superiores existem. Aliás, eu escrevi um livro exatamente sobre isso, conexões invisíveis. Mas isso é um assunto para um outro episódio. Nesse momento, eu quero te deixar aqui com essas dicas sobre o que fazer no teu tempo livre aí, os hábitos virtuosos, as questões da tua higiene psicológica, a alimentação, o sono, o contato com a natureza, o afeto e de poder realmente abrir espaço dentro de ti mesmo, tirar o excesso de informações da cabeça para poder te conectar com o teu momento, com os teus hobbies, com aquilo que faz sentido para você e poder usar o teu tempo livre para realmente estar livre, sem ficar precisando te encher aí de subterfúgios como se você fosse incompleto ou vazio ou inadequado e precisasse realmente ter um monte de coisas em cima da sua cabeça, da sua mente, da sua vida, do seu espírito para ser feliz, porque não é nada disso. A gente precisa realmente se esvaziar de tantos excessos e voltar por um ponto interno onde conseguimos realmente elevar as nossas energias, sendo exatamente quem somos e estando com as pessoas em quem a gente confia. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.